Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos agora começar nossa aula de hoje, aula 10, agora a segunda parte de medidas elétricas. Essa aula, assim como a anterior, é uma parte muito importante do profissional que vai vai lidar com circuitos elétricos, porque agora nessa parte aqui, nós vamos aprender então um conceito importante que é o erro de medida dos equipamentos dos medidores elétricos, tá certo? Bom, eu vou começar só com uma curiosidade, né? Dos primeiros medidores elétricos, foi feito por esse cara aqui, né, o Ayrton, esse britânico, então ele lá no século XIX, ele já construiu os primeiros amperímetros, né, baseado em dispositivos chanteados, né? Então você vê aqui só como uma curiosidade que ainda tem aqui em alguns museus pelo mundo essas primeiras caixinhas aqui que já mediam então essa medidas de corrente, tá? E você vê que é o mesmo sistema aqui, ó, de shunt, de você mudar o shunt, está mudando a escala, tá? Bom, mas vamos para a aula de hoje. Então, nós vimos na aula passada o amperímetro que mede a corrente, o voltímetro que mede a tensão, e nós vimos que tem o ohmímetro, só que o ohmímetro ele tem umas certas limitações, tá? Ele é um pouco impreciso, se você está medindo resistências muito pequenas ou muito grandes, enfim. Mas o mais conveniente para você medir resistências é um circuito no estilo ponte. E aí nós denominamos isso de ponte Whetstone, né, em homenagem ao seu criador, esse britânico aqui. E qual que é a ideia? A ideia é você vai fazer, então, um circuito elétrico dessa forma aqui, ó, desse losango. Você vai ter 4 resistores, né, o R1, o R2, R3, R4. A ideia é que 3 desses resistores você vai saber o valor dele, tá? Então, ele é muito. Você precisa de 3 resistores conhecidos, tá? E o quarto você vai adivinhar, você vai calcular qual que é o valor do quarto resistor, tá? Curiosamente, né, em vestibulares, essas coisas, isso daqui é um ponto de causa medo aos estudantes, mas para você resolver a ponte é muito simples, tá? Então, como eu falei, um dos resistores vai ser desconhecido, você vai descobrir. E o legal é que, assim, um dos resistores também vai ser variável. A gente já viu, então, que você tem lá resistores onde você vai mudando a resistência dele, né? Então, a ideia é que pelo menos um deles seja variável, tá? Qual que é a ideia aqui? Então, você vai aplicar uma diferença de potencial, né? Você vai ter uma fonte de tensão aqui. Aí, quando chegar no ponto A, as correntes vão se dividir em duas partes, né? Quando chega no ponto B, ela também vai se dividir, e aí elas se encontram aqui, tá? E você fecha o circuito. Aqui a ideia também é que você tem um galvanômetro, né? A gente viu então o galvanômetro ele indica correntes, né? Ele é um microamperímetro, então aqui você vai colocar um galvanômetro. Qual que é a ideia aqui? Você só vai trabalhar a ponte de Whetstone quando ela estiver em equilíbrio, ou seja, você vai pegar o seu resistor variável e vai mudar o valor de resistência dele. Isso vai fazer com que a corrente aqui ela seja variável. Quando você chegar na condição onde não tem a passagem de corrente pelo galvanômetro, você fala que a corrente está em equilíbrio, a ponte está em equilíbrio, tá? E nesse sentido, então, o potencial de B e D é o mesmo, tá? E é nesse ponto que a gente vai trabalhar. Então, veja que a maioria dos casos de exercício, problemas envolvendo ponto de Stone, vai falar a ponte está em equilíbrio, e com isso, então, não há corrente aqui no meio, tá? E nessa condição de equilíbrio, então, a corrente vai se dividir, né? Mas aqui ela não vai se subdividir de novo, então a corrente daqui vai ser a mesma que vai para o ponto C. E da mesma forma, a corrente que vai vir aqui é a mesma que vai para o ponto C. Nessa condição também, esse potencial daqui vai ser o mesmo desse potencial daqui, esse potencial vai ser o mesmo daqui, e a ideia é o seguinte, aplicando a lei de Ohm, os princípios da lei de Ohm, tá? Com a igualdade das correntes e dos potenciais, você pode chegar facilmente numa regrinha de 3, tá? É simplesmente você vai fazer a razão, a corrente é a mesma, aí você substitui a razão entre a DDP e a resistência, você consegue chegar nessa regra de 3, tá? Depois vocês procurem nos livros textos, que é muito fácil aqui de você chegar nessas relações. O que tem importante nessa regra de 3? Notem, então nós temos 4 valores de resistências, 3 são conhecidas, uma é desconhecida, por regrinha de 3, então você consegue descobrir o valor
da resistência desconhecida, tá? Então, notem que para você, a regrinha mnemônica aqui é você multiplica em cruz, sempre em cruz, tá? Então, o R1 vai multiplicar o R3, que vai ser igual ao R2 multiplicado por R4, tá? Então, note aqui que eu escrevi dessa forma em cruz aqui ou na forma de fração, tá? Então, é sempre em cruz você multiplica, tá? E aí, independente onde que está localizado esse resistor, que você não vai saber o valor dele. Geralmente, nos desenhos elétricos dos problemas, ele já coloca os valores certinho e qual é a incógnita que você tem que descobrir. Então, não importa a posição do valor X, do resistor X, porque é só você aplicar a multiplicação em cruz, você consegue descobrir o valor dela, tá bom? Então, apesar de ser um circuito robusto, a solução é muito simples, tá? Uma regra de três. Outro ponto importante aqui é que notem que esse R aqui, qualquer um desses resistores, ele tá simbolizado como um resistor único aqui, mas ele pode ser também uma associação de resistores. E é isso que eu gostaria que vocês explorassem também um pouquinho mais, tá? Pensassem a respeito. Bom, outra variação disso daqui é a ponte de Whetstone de fio, né? Nada mais é que uma variação, porque em vez de ter aqueles dois resistores variáveis, um resistor variável, você coloca um reostato aqui, né? Ou seja, um resistor e o contato do galvanômetro é feito por uma ponta e com isso você divide esse resistor em dois, tá? Lembra lá da segunda lei de Ohm, que a resistência depende do comprimento, então você tem um resistor aqui e um resistor aqui, dependendo de onde você vai colocando a ponta. E a ideia, então, é que você vai colocar a ponta na ligação do fio aqui, né? E aí você vai ajustar para onde o galvanômetro indicar zero de corrente. Então, nesse ponto, você tem a ponte de equilíbrio, e aí você chega na mesma regrinha de 3 aqui, tá? Então, lembre-se, aqui você vai ter um resistor 4, aqui um resistor 3. E aí, quando você multiplicar em cruz, você tem essa relação, você aplica o princípio da segunda lei de Ohm, e aí a área vai se cancelar, a resistitividade, você tem então os valores de resistência, não agora em termos do R3, R4, mas o comprimento do fio L3, L4, tá? Isso são grandezas que dá para medir. E a ideia aqui é a mesma. Então você vai ter o comprimento L3, o L4, um dos resistores você vai saber quem é e você vai descobrir o quarto resistor, que é o X, tá? Então aqui é um outro modo de você descobrir, então, qual é o valor da resistência de um componente eletrônico. Agora, um outro ponto importante aqui, que é o erro de medida, tá? Então, vamos detalhar um pouquinho como que se usa e qual é o erro de medida de um amperímetro e um voltímetro, tá? Porque, experimentalmente, não importa. Qualquer tipo de instrumento que você vai usar para medida, sempre você vai ter um erro incutido ali no seu resultado devido ao próprio ato de medir, tá? E aí, um ponto importante aqui é o seguinte: primeiro de tudo, isso é importante principalmente por conta das práticas laboratoriais que vocês vão fazer. O amperímetro a gente mede corrente. Então a gente tem que ligar ele em série no circuito elétrico. Por quê? Porque a gente viu que numa associação em série, né? Imagine o amperímetro como um resistor, né? Um resistor de entrada RA. Se você quer medir a mesma corrente numa associação, você tem que ligar em série, porque a corrente é igual. E aí a gente viu que o potencial ele se divide numa associação em série, mas a corrente é a mesma. Então, se você quer medir a corrente, você tem que ligar o seu instrumento, o amperímetro, em série no circuito, tá? Lembre-se disso, que isso é importante. Medir corrente, ligação em série. Bom, aí vamos denotar o erro aqui. Então, pensa comigo. Se eu tenho um circuito qualquer sem um amperímetro, a corrente que passa sobre ele vai ser a DDP sobre a resistência nesse resistor. Quando eu colocar o amperímetro, ele vai ter uma resistência RA, lembra? A gente viu na última aula, resistência de entrada RA. Então, com o amperímetro, a corrente que eu vou medir, que vai ser ligeiramente diferente dessa, então vai ser a associação aqui em série do resistor R mais o RA, certo? Mesmo que o RA seja pequeno, mas você vai ter uma variação ali na corrente. Bom, o erro da medida, ele é a dispersão, né? Então, é a diferença desses dois valores de corrente dividido pela corrente original, tá? E notem que esse linha aqui é o que vai aparecer lá no display do equipamento, que é a sua medida experimental. Esse daqui é o valor sem usar nenhum tipo de instrumento, tá?
Bom, e qual que é a ideia aqui então? Então eu vou substituir essas duas denominações aqui nessa relação do erro, tá? Notem aqui que eu vou tirar em evidência, a DDP sobre a resistência, né? Então essa de cima vai cancelar com a de baixo. Eu vou ficar com esse termo aqui, tá? E o que esse termo aqui é interessante? Veja, o erro, né? Então, o ideal é que o erro de medida seja o mínimo possível, seja o mais próximo de zero possível. Então, qual que é a ideia aqui, ó? Eu tenho 1 subtraindo toda essa fração. Se essa fração aqui for 1, ele vai cancelar com esse 1, então o erro é mínimo, o erro é zero, tá? Se essa fração for zero, eu tenho o valor de erro 1, então isso equivale a 100% de erro, então é o máximo possível, então não é bom. Qual que é a ideia aqui? Então, a ideia é que o valor de RA é o único valor que a gente consegue variar, né? Porque o resistor é fixo no circuito elétrico. Então, se o valor de RA for muito baixo, praticamente a gente pode desprezar esse termo, vai ficar 1 sobre 1, e aí subtraindo de 1 vai ser próximo de zero. Ou seja, para minimizar o erro, a resistência de entrada do amperímetro tem que ser muito baixa. Convido a vocês a revisarem a aula anterior e ver que os valores de RA que nós encontramos são baixos, tá? Então, sempre quando você for usar o amperímetro, ligue em série e ele vai ter uma resistência de entrada baixa, tá bom? São dois pontos importantes a você lembrar. E no caso do voltímetro, o voltímetro nós ligamos ele em paralelo, porque lembra, eu quero medir tensão, e numa associação em paralelo, a corrente vai se dividir, mas a tensão em cada ramo é igual. Então é por isso que eu ligo, então, um voltímetro em paralelo. Gravem isso, porque na parte laboratorial, parte prática, é muito importante vocês lembrarem disso. Então, o voltímetro você liga em paralelo. Isso aqui é muito importante, porque se você ligar ao contrário, o amperímetro em paralelo e o voltímetro em série, você queima o galvanômetro, você queima o fusível do seu equipamento, tá? Então, muito cuidado nisso. Então, voltímetro ligado em paralelo. Bom, aqui agora vamos fazer a mesma ideia, vamos descobrir então qual que é o erro de medida do voltímetro. Então, eu tenho esse resistor R, então sem o voltímetro, eu vou ter a DDP que segue a lei de Ohm, né? R vezes I. Quando eu coloco o voltímetro, o que vai mudar? Eu vou ter uma DDP linha, né? Porque agora vai ser esse linha vai ser o que vai aparecer no meu equipamento, né? No instrumento, é o valor que eu estou medindo. Em vez do R, eu vou ter o REC. O REC entre o resistor R e a resistência de entrada RV do voltímetro. Notem aqui que então eu só coloquei a expressão da associação em paralelo de dois resistores, tá? E é o resistor RV e o resistor R. Vezes a corrente que vai ser a mesma, tá? A corrente total aqui que está chegando. E aí qual que é a ideia então? O erro da medida vai ser da mesma forma, a dispersão da DDP dividido pela DDP original. E aí eu vou subtrair nesses dois expressões aqui, tá? Eu vou tirar R vezes I em evidência, depois vocês confiram com calma essas contas. O R vezes I vai cancelar, eu vou ter uma expressão dessa forma aqui no final. E aqui é da forma similar, só que notem que o R, né, que não muda, ele está em cima, e dividido para o RV, que é o valor que a gente pode mudar. E aí a ideia é a mesma. Se o RV ele for muito pequeno, esse valor vai ser muito grande, então 1 sobre um valor muito grande vai ser próximo de zero, então o erro vai ser enorme. Mas, se o RV ele tiver um valor muito alto, esse R dividido por RV, ele vai ser um valor muito pequeno, né, próximo de zero, vai ser praticamente desprezível em relação a 1, então vai ficar 1 dividido por 1, e aí quando você subtrair o 1, você vai ter um erro muito pequeno, ou seja, o voltímetro, ele tem que ter um valor de entrada muito alto, tá? Novamente, confira com as aulas anteriores, vocês vão ver que o valor do RV, ele é um valor muito alto, tá? E ele tem que ser ligado em paralelo. Então, aqui são 4 coisas para vocês decorarem. Amperímetro se liga em série e a resistência de entrada tem que ser muito pequena. O voltímetro você liga em paralelo e a resistência de entrada tem que ser muito alta, tá certo? Tudo isso para minimizar o erro de medida, tá bom? Bom, agora eu separei somente alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. O primeiro é da ponte, né? Então veja, eu tenho todo esse circuito aqui. Desculpa, aqui tem uma linha, né, separando o galvanômetro.
O galvanômetro está indicando 0, eu quero saber o valor de Rx aqui, ó, tá? O que vocês têm que notar aqui é que isso daqui é um circuito em ponte. O desenho que eu mostrei era um losango, né? Mas notem aqui, ó, que eu tenho um R1 aqui, o meu R2 vai ser essa associação de duas resistências, né? Do Rx mais R2. O R3 vai ser esse cara aqui, o R4 eu tenho esse cara aqui, tá? Uma associação em série. Então lembra lá que eu falei que não precisa ser um resistor apenas, mas uma associação, tá? Mas a ideia é que no galvanômetro não passe nenhuma corrente. Então, aqui eu vou usar o princípio da lei da ponte do Whetstone, então vou multiplicar esse resistor por esse, multiplicando em cruz, e esse por esse, tá? Notem aqui então como que vai ficar, ó. Esse mais esse, ó, 2 mais Rx vezes o 4, né, que é esse cara aqui, vai ser igual a multiplicação em cruz desse cara aqui, ó, que vai ser 3 vezes 1 mais 2, tá? Então, notem aqui, reparem que eu estou multiplicando em cruz mesmo, tá? E esses termos aqui, eles entram porque são associações. E aí eu tenho somente uma equação linear com uma incógnita x para descobrir, e eu descubro então que o Rx vale 1/4, tá? Então depois eu convido vocês a revisarem essas contas com calma para saber como se proceder, tá? Veja que 1 mais 2 é 3, aqui vai dar 9, aqui eu fiz distributiva, tá? E depois subtraí e encontrei o valor do Rx, tá bom? Agora um outro exemplo aqui, ó. No circuito ao lado, né? B e D, eles estão ao mesmo potencial. Ele quer saber a corrente que está entrando em 3 amperes, eu quero saber a potência dissipada nesse resistor R, tá? Notem aqui uma outra versão da ponte do Whetstone. Veja, aqui eu não tenho um galvanômetro, né? Mas isso aqui é uma ponte, um esquema de ponte. Ó, tem um resistor aqui, outro aqui, um desconhecido aqui. Aqui eu não tenho ligação, mas ele está falando com esse ponto B, ele tem o mesmo potencial do ponto D. Logo, se eu tivesse um galvanômetro aqui, ele não ia indicar nenhuma corrente. Então, isso daqui é um esquema de ponte, tá? Então, primeiro eu tenho que descobrir o valor de R, depois eu tenho que descobrir a corrente que passa nele, e somente aí eu vou conseguir, então, calcular qual é a potência dissipada por ele. Para descobrir, então, o valor de R, eu vou usar esquema de ponte, em cruz, tá? Então, vou multiplicar em cruz. Então, vai ficar 40 vezes 5, o 10 vezes o Rzinho. Então, eu encontro que o Rzinho vai valer 20 ohms, tá? Então, notem aqui como que é importante esse conceito de ponte de Whetstone. Eu descobri agora o valor do Rzinho, eu preciso saber o valor da corrente que passa nele. Então, primeiro eu preciso descobrir a DDP de toda essa associação, né? Lembra que é uma associação em paralelo. Então, se eu descobrir a DDP que vai ser a mesma desse ramo, com o ramo de baixo, e a partir daí eu consigo calcular a corrente que passa lá. Então, para isso, eu preciso do REC. Então, veja, eu tenho 2 resistores em série aqui, então vai ser 50, né? Esses 2 resistores estão somados também. E aí eu tenho 2 resistores em paralelo. Então, eu vou ter uma equação dessa forma, tá? Depois eu convido vocês a revisarem com calma, mas o valor vai ser aproximadamente esse daqui, tá? De resistência equivalente. Achando a resistência equivalente, eu quero achar DDP, e aí eu uso então a lei de Ohm com o REC, tá? Eu quero a DDP da associação. Então a DDP da associação é 50 volts. Então esse ponto A e C estão a 50 volts, esses de cima estão a 50 volts e os de baixo também, tá? Agora eu quero achar qual é a corrente que passa aqui embaixo. Vou aplicar novamente a lei de Ohm, tá? A DDP, então, desse ramo, AC, tá? Dividido, então, pela resistência desse ramo inferior, que vai ser a associação desses dois caras aqui. Então, vai ser o Rzinho mais 5, então eu chego que a corrente que vai passar ali é 2 amperes. Bom, então vai passar 2 amperes aqui, aqui também 2 amperes, agora eu consigo calcular a potência dissipada, e a potência dissipada a gente viu que é o Rzinho vezes a corrente ao quadrado. Isso vai me dar 80 watts. Note que esse exercício é interessante porque a gente usou bastante conceitos que nós vimos nas últimas aulas. Conceito de resistência equivalente, de uma associação em paralelo, lei de Ohm, divisor de corrente, ponte do Whetstone e potência dissipada, tá bom? Pessoal, então acho que era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Guardem com carinho essa questão do erro e da associação de amperímetros e voltímetros, porque é uma coisa que vocês vão usar sempre na profissão de vocês. Obrigado e até a próxima.